A Itália viveu nesta terça-feira o primeiro dia de um isolamento que tem abrangência nacional. Depois da China, é o país com o maior número de mortos pela Covid-19. Como numa ressaca nacional, a Itália acordou confusa, mas com uma certeza: a medida era necessária. Hoje, o país de mais de 60 milhões de habitantes, a bela Península Mediterrânea, está isolada, em quarentena. Foi a melhor coisa que o primeiro-ministro fez, porque as pessoas não estavam seguindo as recomendações, diz a romana. A ordem a ser seguida é sair de casa em 3 situações. A primeira para ir ao trabalho. E para isso é necessário preencher este certificado que pede ponto de partida, destino e motivo do deslocamento. Nas ruas quase vazias da capital italiana, esse romano estava indo ao trabalho. Mas amanhã passo a trabalhar em casa, explica. Porterò poi il lavoro e lavorerò da casa. As outras 2 razões são a farmácia e o supermercado, e só uma pessoa da família pode fazê-lo. Os mais temerosos foram comprar de madrugada, mas o governo garantiu que não vai faltar comida. Hoje, filas e pedidos de poucas pessoas de cada vez. A feirante diz que está distribuindo luvas de plástico e que os clientes estão colaborando, mantendo a distância. Restaurantes e bares funcionam só até às 6 da tarde, para servir os trabalhadores que não comem na empresa. O governo promete rigor no controle. O país possui mais de 300 mil policiais e 3 mil soldados para a operação de rua. As aglomerações estão proibidas. O mais difícil é afastar da Fontana di Trevi os turistas que ainda estão na cidade. A assistência às pessoas com mobilidade reduzida tem que ser garantida. Os pais separados devem adiar a guarda compartilhada. Os almoços de domingo em família e festas de aniversário são fortemente desaconselhados. Viagens só por motivos excepcionais. O transporte público continua funcionando, mas a Lombardia pensa em suspender os ônibus e fechar também os escritórios. Cláudio Cancelli é prefeito de Nembro, um município da província de Bérgamo com o maior número de casos. Ele mesmo pegou a doença de forma leve e está em isolamento em casa. Diz que passou 3 dias com febre e depois melhorou. O Vaticano fechou a praça e a Basílica de São Pedro inicialmente até 3 de abril. Hoje, o Papa Francisco transmitiu de novo pela internet a sua missa da Capela da Casa Santa Marta em homenagem aos doentes, médicos e enfermeiros. Os doentes na Itália já passam de 10 mil. Nas últimas 24 horas, 168 pessoas morreram. Foi o maior número desde o início do surto. Muitos prefeitos estão exigindo do governo medidas ainda mais rígidas. A União Europeia anunciou a criação de um fundo de 25 bilhões de euros para diminuir os efeitos da epidemia do novo coronavírus na economia. Todos os países do bloco têm casos da doença. O anúncio foi depois de uma reunião dos líderes dos 27 países da União Europeia por videoconferência. O fundo é principalmente para ajudar empresas e reforçar o orçamento da saúde dos países. As regras fiscais também vão ficar mais flexíveis para facilitar os gastos públicos. A União Europeia não abandonou a Itália, mas o país vai ficando trancado por dentro e por fora. Companhias aéreas começaram a suspender os voos com o país. Ficou mais difícil sair de lá por terra também. A Áustria baniu temporariamente a entrada de quem vier da Itália sem um comprovante de que não tem o novo coronavírus. O governo austríaco fechou ainda centros culturais e cafés na fronteira com a Itália. E por precaução, as faculdades também não vão abrir. Na Grécia e na República Tcheca, as escolas estão fechadas até segunda ordem. Milhões pelo mundo ficam sem aula e sem shows. O Pearl Jam cancelou a turnê pela América do Norte. E Madonna, a apresentação na França. Paris também não vai ver de perto o Neymar jogar. As partidas do campeonato francês de futebol agora são com os portões fechados. As do espanhol também. A Polônia fechou ainda mais a defesa. Cancelou tudo que envolva multidões. Na Espanha, o parlamento inteiro parou os trabalhos depois que um deputado testou positivo. Um funcionário da Organização Mundial do Comércio também. A OMC suspendeu as reuniões pelos próximos 10 dias. No Reino Unido, a própria secretária da Saúde acabou pegando a Covid-19.
O Reino Unido reservou um hotel perto do maior aeroporto do país. Os quartos são para pessoas que chegam de áreas de surto e não têm onde fazer o auto-isolamento por 14 dias. O governo britânico alertou que o país deve ver milhares de casos do novo coronavírus nas próximas semanas. Na China, a tendência é a oposta. O país, que chegou a contar 3 mil infectados por dia, vem registrando diariamente o menor número de novos casos. Todos os 14 hospitais improvisados já fecharam as portas. O presidente chinês fez a primeira visita a Wuhan, desde que o surto surgiu nessa mesma cidade. Xi Jinping foi a um hospital, falou com médicos e pacientes por vídeo. E andou pelas ruas desertas de um lugar isolado há quase 50 dias. No Irã, que tem o terceiro maior número de infecções, depois da China e da Itália, um alerta lembra que não é para apertar as mãos. O primeiro-ministro da Holanda pediu a mesma coisa, mas dali a alguns segundos, os políticos se esforçam para dar o exemplo, mas às vezes trocam os pés pelas mãos.